E a gente, então, gravando aqui nossa primeira aula de biomarinha. Durante esse período de quarentena, então, eu vou fazer alguns vídeos e vou começar a postar num canal. Aí vocês acessem o canal lá que ele vai estar disponível basicamente todas as aulas que eu vou dar durante esse período. Para iniciar aqui, gente, eu vou pegar essa primeira aula de biomarinha e vou fazer uma revisão. Na verdade, eu vou ter que fazer em alguns vídeos, porque senão fica muito pesado, mas eu vou postando alguns vídeos para vocês ao longo desse período que a gente está passando, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre evolução e origem dos grandes oceanos, as barreiras oceânicas, né? Lembrando que nosso planeta conta com 5 oceanos. O Atlântico, que é esse que banha a nossa costa, né? O Atlântico tem o Oceano Atlântico e seus mares associados, o Mar do Caribe, o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar Cáspio, e assim por diante. São vários mares internos. Lembrando que a diferença de um oceano para um mar é que o mar geralmente ele é mais cercado por terra. Já os oceanos é uma região de massa de água salgada bem maior e que tem comunicação com os outros. O Índico, que banha ali a região da Oceania, a costa leste da África e sul asiático, né? E o Pacífico, que é o maior de todos, que pega desde a costa oeste americana até a costa leste asiática. O Ártico, que banha o Círculo Polar Ártico, né, que está numa latitude mais elevada. E o Círculo Polar Antártico e o Oceano Antártico, que banha ali a região da Antártica. Perceba que nesse caso aqui dá para ver bem nitidamente que não existe uma barreira física que separa um oceano do outro. Ó, por exemplo, aqui no Antártico não tem uma barreira física que separa o Oceano Antártico dos demais oceanos, né? Então, levando isso sempre em consideração. É, O mar, a gente tem vários mares, então, né? Os mares mais famosos que a gente ouve falar, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Mar Arábico, o Mar Morto, o Mar Cáspio. Então, cada um estão aqui nesse Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Mar da Arábia. Bom, a gente tem que lembrar que o oceano são massas de ar que fazem parte da nossa litosfera, né? Lembrando que a litosfera é uma região composta por uma crosta terrestre, que tem a parte líquida e a parte sólida. A parte líquida são os oceanos e mares. A parte sólida são as placas tectônicas. Abaixo das placas tectônicas a gente tem o manto e no centro do planeta a gente tem o núcleo terrestre, né? Em espessura, a gente percebe que a crosta terrestre é bem mais espessa, tem até 150 quilômetros de espessura, é bem pouco, e todo o resto compõe nosso planeta. Lembrando, nosso planeta tem em torno de 40 mil quilômetros de raio, tá? Ou 80 mil quilômetros de diâmetro. Certo? Bom, a crosta terrestre ela não tem uma espessura homogênea. A gente percebe que em alguns lugares ela é mais espessa, em outros lugares ela é menos espessa. Nas regiões oceânicas, geralmente ela é menos espessa a parte de rocha, né? E nas regiões onde tem grandes cordilheiras, como aqui no Himalaia, como aqui nos Andes, ela é mais espessa, tá? São as regiões mais espessas do planeta. Percebemos também que nessas regiões oceânicas, a gente encontra aqui algumas fraturas na crosta, que são os limites entre as placas tectônicas. A água que compõe nosso planeta, ela veio então do período Adeano, que foi uma época onde o planeta foi bombardeado por muitos cometas e rochas carregando gelo, né? E trouxe a água para cá, junto com um monte de minerais radioativos que até hoje eles estão se decompondo, né? Estão emitindo radiação, fazendo com que o planeta não se esfrie de uma hora para outra. Então, o que mantém a temperatura do nosso planeta hoje é justamente a decomposição desses minerais radioativos que fazem parte aqui da nossa crosta terrestre, da nossa litosfera. Bom, o que mantém então é o calor que vem interno, principalmente na região do núcleo, que é superaquecido, que aquece o magma e faz com que o magma suba mais denso, menos denso.
Quando ele sobe, ele se choca com a crosta terrestre e se expande lateralmente. Nesse processo, ele arrasta a crosta terrestre que está logo acima por atrito. Então, ele vai atritando a crosta terrestre, fazendo com que as placas tectônicas se movimentem, se afastando num ponto desse onde está tendo essa corrente de convecção, essa corrente magmática de convecção, fazendo com que o magma suba. É sempre esse movimento. O magma se aquece na região do núcleo, que está superaquecido, sobe, se colide com a crosta terrestre e se expande lateralmente, arrastando com ele as placas tectônicas que estão logo acima. As placas, elas podem se afastar, que é o caso desse limite que eu estou mostrando aqui, ou podem convergir. Então, aqui é um limite divergente e um limite convergente. As placas, quando elas convergem, elas podem colidir e se somar, né, dobrar umas sobre as outras, alta, ou uma placa, quando ela é mais densa e mais fina, ela tende a sucumbir e descer em direção ao manto, se derretendo, né? Acontecendo uma subducção aqui. Tem um monte de placas tectônicas, e as placas tectônicas, o movimento que elas fizeram ao longo das quebras dos antigos continentes, deram a conformação que a gente tem hoje de placas tectônicas modernas. Então, a gente tem esses continentes, cada continente está contido entre pelo menos uma placa tectônica. No nosso continente, o caso aqui é a nossa placa sul-americana, que ela vai até o meio do Atlântico e que tem o limite oeste aqui na região próximo à costa do Pacífico, da placa americana. Como os mares e a vida, quando o planeta e a vida evoluíram basicamente juntos, então a gente tem aqui nessa região grandes domínios biogeográficos e que modula também a vida nos oceanos, tá? Então não é só na vida no continente que está definida pelas regiões biogeográficas, mas também a vida dos oceanos. E isso reflete muito na distribuição das espécies. No continente é mais fácil de observar isso, mas isso se repete também nas espécies marinhas. Então, tem espécies que estão presentes apenas no sul, tem espécies que estão presentes apenas no norte, e tem espécies que estão presentes em todo o planeta. E grande parte da explicação nesses casos é que as espécies, na verdade, estão presentes ali num momento anterior à fratura, à ruptura da Pangeia, o último grande continente que a gente teve. Fauna terrestre é muito comum, mas a gente encontra isso também em faunas marinhas, principalmente em fósseis marinhos, né? Que representavam mares antigos que foram imersos ao longo da evolução dos nossos continentes. Bom, atualmente a gente conhece bem o leito do nosso continente, né? Quer dizer, pelo menos a gente conhece cientificamente o leito do nosso continente, pelo menos do ponto de vista topográfico. A gente conhece muito pouco do ponto de vista biológico, a gente viajou muito pouco para lá, tá? Conhece hoje, então, por exemplo, essas grandes fraturas dos nossos oceanos, né? Por exemplo, aqui a nossa grande dorsal atlântica, que percorre toda a região do Atlântico. E perceba que ela tem esse perfil espelhado, né? O que acontece do lado direito acontece também do lado esquerdo, porque quando elas estão afastando as placas americana e a placa da África, fazendo com que saia ali então muitos vulcões e vão soltando de forma simétrica novos terrenos nessa região, né? Então, eu falei para vocês dos limites que a gente possui aqui. A gente possui limites divergentes, como é o caso aqui da dorsal atlântica. Tem limites convergentes, onde as placas tectônicas se chocam. E temos limites do tipo transformante, quando as placas tectônicas se esfregam uma na outra, né? Então, gente, a gente tem os três limites e esses tipos de limites, a movimentação deles moldam como que o nosso planeta evoluiu ao longo do tempo, fazendo com que a gente tivesse a conformação oceânica moderna, tá? Bom, reflexos desses movimentos a gente encontra em vários lugares do planeta. Por exemplo, aqui no Mar Vermelho, onde está tendo uma abertura, a gente percebe aqui uma fossa bem na região
mediana do Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho está passando por um processo de abertura. Os oceanos estão se afastando e o Mar Vermelho, por exemplo, está passando por um processo de abertura. Ele vai ficar mais largo com o passar das eras, né? Tem um limite de transformante, por exemplo, aqui na costa do Pacífico norte-americano, a gente tem aqui a falha de San Andreas, né? Que é essa falha que está representada aqui na esquerda, que é uma falha onde está tendo duas placas se esfregando longitudinalmente. E com o passar do tempo, com o afastamento das placas, porque uma vai se descolar da outra, vai ter invasão oceânica e vão se formar novos mares. Convergente, tem dois exemplos aqui, tanto da região do Himalaia quanto da região dos Andes, né? No Himalaia está tendo colisão de duas placas continentais, né? Então uma não mergulha debaixo da outra, e nos Andes tem uma placa do Pacífico, a placa de Nazca, com a placa do América do Sul e tem uma subducção da placa do Pacífico dos Andes e com isso tem a elevação dos Andes, né? Eu não vou mostrar o videozinho aqui não, porque vocês já viram da outra. Bom, como reflexo disso, mares antigos, primitivos, eles sobem formando regiões hoje de água doce, que é o caso que aconteceu aqui na elevação aqui dos Andes com a fechamento com a elevação de parte do Oceano Atlântico, né, Atlântico primitivo, formando aqui um mar interno ao longo de um tempo. Algumas espécies se adaptaram com a chegada de grande quantidade de água doce, com a mudança da concentração de sal nos oceanos, algumas espécies se adaptaram, enquanto outras não se adaptaram. Teve uma grande extinção. Aquelas que se adaptaram deixaram aqui seus descendentes para a gente, por exemplo, algumas raias de água doce, alguns baiacus, peixes agulhas e assim por diante. A mesma coisa semelhante pode ter acontecido nos oceanos, por exemplo, a formação de barreiras oceânicas, que é o caso aqui do fechamento do Istmo do Panamá. Espécies que transitavam entre Atlântico e Pacífico deixaram de transitar quando o Istmo do Panamá fechou. Lembrando que o que é barreira para um é oportunidade para outro, então a explicação de uma espécie não explica a explicação de distribuição de espécies não explica para todas elas, explica para aquela e para cada uma precisa fazer um estudo relacionado a ela apenas. Eu falei para vocês de exemplo de espécies que estão no continente, que estão em ilhas continentais, né, como que elas teriam chegado lá, provavelmente foi por um outro fenômeno, não um fenômeno geológico, mas um fenômeno climático, que, por exemplo, poderia ser a oscilação do nível do oceano. As barreiras, gente, elas são semi-permeáveis, as barreiras que são semi-seletivas, né? Algumas espécies conseguem transpor algumas barreiras, outras não conseguem transpor essas barreiras, fazendo que as barreiras sejam, então, semi-seletivas. Algumas espécies, por exemplo, não conseguem atravessar uma corrente de água fria. Então, essa corrente de água fria torna-se uma barreira. Outras espécies atravessam sem nenhum problema. Bom, existe a formação de ilhas e a formação dos outros tipos de relevos oceânicos, mas eu vou deixar essa parte para o próximo videozinho. Eu vou encerrar isso por aqui e já posto o próximo videozinho.